Aí, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui na nossa BAME, no modo híbrido, com a honra. Gostaria de convidar para compor a mesa a doutora Alvarenga, nosso conselheiro, conselho deliberativo. É uma honra estar aqui com a nossa convidada, Bárbara Falcão, doutor Emílio, doutora Fátima Santoro, diretora jurídica e pedagógica, que também já está no modo virtual. Pelo avançar da hora, como a doutora Fátima tem horário também, já passo a palavra a ela e cumprimento a todos que estão no modo virtual. Oi, Cid. Eu vou avisar aqui. É, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente peço desculpas, porque eu estava aqui resolvendo aqui na universidade. Eu com muita alegria estamos aqui hoje recebendo a doutora Bárbara Falcão, né, uma jovem advogada, muito talentosa, que tem se destacado muito na advocacia extrajudicial. E nesse momento, né, da nossa advocacia, como é importante para que todos os advogados possam assistir uma palestra sobre esse tema. Mais uma vez, eu tenho que pedir desculpas por não estar presente, eu estou entrando em aula, mas não queria deixar de agradecer à doutora Bárbara por ter aceito o nosso convite. Hoje, de manhã cedo, eu tive a preocupação, inclusive quero agradecer ao doutor Vitor Paiva, que pediu para que viesse ao nosso encontro, nos ajudar, uma vez que o doutor Daniel hoje faz, infelizmente, um ano do falecimento do pai dele, tinha missa, né, de um ano, e ele tinha me avisado que a doutora Alessandra não estaria presente, então nós tentamos correr para que a doutora Bárbara tivesse, né, com certeza, nossos conselheiros aí presentes. Mas fico feliz em ver que deu tempo da doutora Alessandra estar presente e prestigiar o evento da doutora Bárbara, que foi muito gentil em aceitar. Então, apresentando a doutora Bárbara é a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Notarial Registral da OAB da Barra da Tijuca. A doutora Barra também já é pós-graduada e é uma grande estudiosa na área do direito notarial registral, e daí a importância dessa palestra, ela ter esse olhar, né, da advocacia extrajudicial. Então, eu não quero me estender, mais uma vez quero me desculpar de não estar presente, eu estou com o coração apertado, que eu gostaria de estar presente prestigiando a doutora Bárbara, mas não vai faltar oportunidade, né, doutora Bárbara? Na UAB e em outros locais, a gente vai estar sempre juntas, né, numa equipe muito proativa, eu tenho certeza. Então, não quero me estender, já passo a palavra para a doutora Bárbara e já pedindo desculpas que eu vou ter que sair da sala, porque daqui a 5 minutos eu entro em sala. Tá ok? Então, um grande abraço e uma ótima palestra para todos os associados. E agradeço a presença dos nossos associados aqui nesse momento. A palavra é sua, doutora Bárbara. Oi, boa noite. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite da Lisandra, presidente da BAM, senhor doutor Ronaldo e comigo. O convite da doutora Fátima, obrigada por falar hoje sobre a advocacia extrajudicial, que é um tema que tanto defendo, falo e divulgo os advogados. Hoje, infelizmente, mais falado, mais divulgado, mais há uns anos atrás, seria impossível imaginar que o advocacia extrajudicial teria um lugar de ter uma palestra, por exemplo, na BAM. Não era falado, ninguém sabia o que era direito notarial registral. Não existe essa matéria na grade curricular obrigatória das faculdades de direito. Hoje tem tomado cada vez mais espaço, então isso é muito, muito, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Bom, podemos começar. Eu trouxe um slide só para nos direcionando os tópicos. Tá ótimo. Bom, então, o tema de hoje é advocacia extrajudicial, e eu trago embaixo uma frase de como advogar de forma 100% digital. Defendo muito essa bandeira, né? De todas as vantagens que o extrajudicial nos traz, vou falar um pouco disso mais à frente, e uma delas é essa, a liberdade de você advogar de forma 100% digital, de qualquer lugar. Uma vantagem para você, advogado, pode atender a nível nacional, internacional, do lugar que você estiver.
mas principalmente para o seu cliente, também, independente de onde ele esteja, ele consegue ser assessorado, ser assegurado, ter todos os instrumentos à sua disposição. Bom, eu queria, antes de começar, eu sei que essa parte é um pouco chata de a pessoa se apresentar. Não vou discorrer sobre o currículo, nada disso. Eu quero só dizer como cheguei até aqui e por que que eu hoje advogo no extrajudicial, porque talvez você também se identifique um pouco com essas falas. Bom, eu escolhi, na verdade, atuar em direito das famílias. Eu vivo dizendo que a faculdade de direito foi uma consequência. Para eu chegar ao direito das famílias, eu tinha que passar pela faculdade de direito, mas a minha certeza sempre foi que eu queria trabalhar com o direito das famílias. Muito por conta também de uma questão pessoal, de abandono afetivo, abandono material. Eu queria transformar essa minha história de vida em uma bandeira, em uma missão. E eu entendia que a única forma que eu poderia fazer isso era através do judiciário. Muito por conta, assim, de uma cultura, de uma influência familiar. Tenho, dois tios que são concursados, não têm essa influência, sim, mas também por influência da Faculdade de Direito, que prepara o advogado para judicializar. Nós aprendemos sequencial, contestação, réplica. Nós só conseguimos ver uma forma de advocacia sem saber que existe um outro caminho. Então, eu entendia que a única forma de atingir aquilo que eu queria, que era defender família, laços afetivos, ter um olhar mais das crianças, só era possível através do judiciário. Me formei, e aí vem aquela decepção que eu sei que muitas pessoas passam. É muito difícil atuar no judicial com uma sobrecarga enorme do número de processos. Nós vivemos uma fase de judicialização excessiva, pessoas judicializando questões que não precisariam ser judicializadas. E você começa a se decepcionar. Claro, é humanamente possível um juiz ler atentamente tantos processos que são atribuídos a eles. Então, eu comecei a ter sim uma decepção de que ninguém estava olhando atentamente pela criança, de que aquela preservação dos laços afetivos não estava acontecendo. Então, eu uni, virou a chave para mim, de que uma área que eu gostava tanto, que era o extrajudicial, o direito notarial registral, não aprendi na faculdade. Na verdade, a gente se forma sem nem saber qual cartório procurar para reconhecer firma ali no nosso diploma. A gente nem sabe se é tabelionato de nota, se é registro civil, cartório é cartório. Não me lembro nem de ter como eletiva essa matéria na faculdade de Direito. E percebi que unindo essa paixão que eu tinha pelos cartórios com o direito das famílias, aí sim eu conseguiria aquilo que eu queria, que era dar liberdade, dar voz àquelas pessoas, àquelas famílias, eu sou uma advogada familiarista extrajudicial, aquelas famílias que pudessem sentar numa mesa e decidir o próprio futuro, decidir a própria organização, e não aquele modelinho de 15, 15 dias, o filho fica com o pai ou com a mãe, e as férias divididas metade e metade. Então, a partir daí, eu comecei a estudar e advogar no extrajudicial. Lá em 2018, quando eu fiz a minha pós-graduação em Direito Notarial e Registral, parece tão próximo, mas realmente nós estamos avançando tanto no extrajudicial que hoje é estranho. Naquela época, eu fui chamada por meus amigos de doida, Bárbara, para que você vai fazer uma pós de Direito Notarial e Registral? Só quem faz isso é quem quer estar com concurso de cartório ou quem trabalha dentro de um cartório. Eu disse, para que você vai estudar Direito Notarial e Registral? Para conhecer as regras do cartório. Você consegue chegar no cartório e saber qual é o prazo, quais os documentos necessários, como eles funcionam internamente, e você, como advogada, consegue fazer um procedimento mais redondo, impugnar alguma exigência infundada, você consegue entender quais os elementos essenciais devem estar ali numa estrutura pública, para que lá na frente não caia exigência no cartório de registro de imóveis. E por isso, por querer entender as regras do jogo, para aí sim entrar nele, eu fiz essa pós. Então, assim, para vocês me conhecerem um pouquinho, né, do porquê eu vim parar aqui, para que a gente consiga iniciar dentro da advocacia extrajudicial. Antes de eu falar sobre os primeiros passos, e eu trouxe 5 passos para a gente quer começar na advocacia extrajudicial, eu queria trazer essa parte da introdução. Depois você deve passar, por favor, no slide. Não, antes. Depois dessa. Isso. Só para nós entendermos que sim, o extrajudicial é super vantajoso, é super benéfico para as partes dos advogados, mas, além disso, ele também é necessário, essencial. Os dados do CNJ são muito claros, o judiciário está sobrecarregado. Os juízes não estão conseguindo analisar atentamente os processos. O que nós precisamos fazer? Desjudicializar. E aí surgiu esse movimento de tirar
procedimentos do judiciário para outros setores da administração. Então, veio lá a Lei 11.411 de 2007, permitindo o fato de divórcio, inventário, separação em um cartório, sem precisar passar pelo juiz. E depois de 10 anos, fez um levantamento de que essas demandas reduziram drasticamente dentro do judiciário, ou seja, o extrajudicial é um sucesso, o movimento da desjudicialização é um sucesso. As partes hoje podem judicializar apenas aquilo que elas não estão conseguindo resolver de forma pessoal, de forma extrajudicial. Então, eu trouxe essa primeira introdução para pincelar dizendo, sim, o extrajudicial é muito vantajoso, mas ele é necessário. Ele ajuda, inclusive, os judiciários, para que os juízes se debrucem nas causas que realmente necessitam deles. Tá? Então, a partir daí, a gente pode passar para a parte de quais os primeiros passos para quem quer atuar no extrajudicial. Esse aí. Eu trouxe 5 passos de forma resumida. Para você que ainda não atua no extrajudicial, eu não sei se alguém está comentando alguma coisa aí, mas se alguém já atua ou pensa em atuar no extrajudicial, depois me conta. Eu trouxe os primeiros passos para quem quer começar a atuar. Bom, o primeiro ponto é entender o que é advocacia extrajudicial. A advocacia extrajudicial ela é resumida por muitas pessoas a cartório. Sim, a maior parte dos procedimentos são feitos junto aos cartórios das serventias extrajudiciais. Mas ela abrange, sim, muitos outros procedimentos. Ele abrange um contrato, um parecer, uma consultoria jurídica, um planejamento. O advogado ele tem um grande oceano azul, sim, de procedimentos para atuar. Seja na área de família, seja na tributária, seja na trabalhista, na criminal. Você encontra muitos braços para atuar no extrajudicial. Além disso, o extrajudicial ele abrange não só a advocacia resolutiva, que é aquela advocacia de apagar incêndios, né, de quando o conflito já chega para você funcionar, mas ele também abrange a advocacia preventiva. Você vai cuidar da estrutura para que aquele fogo não se instale. Então, você vai fazer um planejamento matrimonial, você vai fazer um planejamento sucessório, você vai cuidar para que aquelas famílias, para aquelas pessoas, para aqueles contratantes, lá na frente, não tenham um conflito, um litígio, um problema no contrato. Além disso, nós temos também como atuar a nível internacional. Sim, nós temos várias pessoas, vários brasileiros morando hoje em outros países, por conta da globalização. Então, nós temos pessoas que estão casando em outro país e precisam regularizar o seu registro civil aqui. E hoje nós não precisamos passar só pelo consulado. Nós temos, através da Convenção de Haia, como fazer esse procedimento pelo apostilamento de Haia. Fazer a transcrição aqui, traduzindo, apostulando o documento. Nós conseguimos fazer uma procuração, através do notariado, que nós lá na frente, de uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo. Consegue fazer uma escritura de compra e venda a pessoa estando em qualquer país do mundo. Através do e-notariado, é possível fazer escritura de forma eletrônica, uma procuração de forma eletrônica. Então, o extrajudicial, principalmente na pandemia, a gente sentiu essa grande diferença. E quando os fóruns fecharam, ninguém tinha mais audiência, os advogados estavam enlouquecidos. Como eu vou trabalhar? Como eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou receber meus honorários se eu não tenho como atuar nos fóruns fechados? Os advogados que atuam no extrajudicial estavam, sim, ali rentabilizando a advocacia, porque veio o provimento sem do CNJ, atendendo a demanda da sociedade naquele momento de forma muito mais rápida, trazendo a possibilidade das escrituras eletrônicas. Nós conseguimos trabalhar e nossos clientes conseguiram ser atendidos dessa forma também. E aí vem até essa discussão, né, do que é o acesso à justiça. Será que a pessoa, para ter o seu direito de propor uma demanda judicial, ela ser atendida a tempo? E nós vemos muitas pessoas hoje, por exemplo, não entrada no inventário, e quem recebe os bens são os netos, porque não deu tempo de atender. Então, nós estamos pedindo um direito constitucional de acesso à justiça. E o extrajudicial traz celeridade, traz liberdade, traz economia. Então, o primeiro passo é realmente entender o que é advocacia extrajudicial, porque ela vai muito além dos atos realizados junto ao cartório. Ah, Bárbara, mas não é bom fazer no cartório? Gente, não pode. Processo jurídico, tabelião, registrador em fé pública, eu recomendo e sempre faço. Mas vai além, vai uma análise dos documentos de uma transação imobiliária, um parecer, uma consultoria. E entender que a advocacia extrajudicial, ela não é
ou uma advocacia de despachante, uma advocacia que você reúne documentos e entrega no cartório e deixa que o cartório resolve. É uma advocacia especializada. E eu digo isso porque eu vejo isso no meu dia a dia. Os advogados que realmente estudam o direito notarial registral, que se dedicam à advocacia extrajudicial, eles sobressaem. Eles não estão, eles estão vivendo bem, eles estão conseguindo prospectar em muito os clientes, porque tem uma demanda reprimida, sim. Pessoas querem assessoria nos cartórios. Ah, mas cartório de registro civil, que eu sempre falo e deixei para a gente falar no final. Bárbara, cartório de registro civil não precisa de advogado. Quase nenhum procedimento, agora eu digo quase nenhum, porque nós tivemos uma grande alteração, mas antes era nenhum procedimento precisava de advogado. E falava, para que uma pessoa, o porquê o cliente vai contratar um advogado para fazer um acompanhamento, por exemplo, de um procedimento de filiação socioafetiva, se ele consegue chegar no cartório e fazer. E eu perguntava, por que uma pessoa te contrata para fazer uma escritura de compra e venda? Porque a escritura de compra e venda também não precisa de advogado. Porque ela enxerga valor, ela entende que você vai fazer aquilo de forma séria, que você tem experiência, e que você vai trazer uma economia que a gente procura muito, de tempo. Ela sozinha vai ter que montar, de repente, 5 vezes até entender como funciona aquilo. Enquanto ela te contratando, você vai resolver e entregar pronto. Então, entendeu que a advocacia extrajudicial, no próximo slide eu até trouxe um grande oceano azul aí, fui procurar um bonito oceano azul, inclusive, Caribe, para poder já falar e trazer logo a prosperidade, para mostrar que a extrajudicial é isso. É um grande oceano azul, cheio de possibilidades, e poucos advogados se dedicam firmemente a isso. Bom, o segundo passo para começar a atuar na advocacia extrajudicial é entender o que a faculdade de Direito não te ensina. Já falei lá no início, que é uma grande bandeira para nós que atuamos na extrajudicial. Uma crítica às faculdades de Direito que ainda não incluíram o direito notarial registral na grade curricular obrigatória. Nós precisamos disso para ontem. Temos que parar de formar bacharéis em Direito preparados só para judicializar. A gente até brinca, e esse é recém-formado, quer processar todo mundo. Porque é isso, nós nos formamos naqueles 5 anos preparados e doidos para judicializar para processar alguém. Enquanto a faculdade deveria nos mostrar que existem outros caminhos, até para a gente não ter tantos advogados frustrados, por exemplo, hoje, porque não se identificam, não se adequam ali ao judicial e não sabem que existe sim uma outra advocacia super rentável. Então, eu trouxe 4 leis para quem quiser depois anotar e ler com calma, que são leis bastante importantes, né? A Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, eu costumo fazer uma comparação um pouco grosseira, mas só para a gente entender, é como se fosse o nosso Código de Processo Civil. Quem vai atuar no extrajudicial tem que saber e abrir e ler a Lei 6.015 para ter o passo a passo dos procedimentos. Tem a Lei 8.935, que eu também, de forma grosseira, comparo ao Código de Ética dos Advogados. Ali a gente vai entender quem são os tabeliães, quem são os registradores, quais são as sanções aplicadas caso eles não cumpram corretamente os seus deveres. Entender que os tabeliães e registradores são pessoas concursadas. Tem muitas pessoas que acham ainda que fazem de pai para filho. Isso não acontece desde 1988. Está lá na Lei 8.935 o que os tabeliães e registradores precisam fazer para assumir uma serventia extrajudicial. A Lei 10.169, que fala dos emolumentos cartorários, é uma lei nacional, traz diretrizes sobre os emolumentos cartorários, mas nós sabemos que cada estado tem a sua própria tabela de emolumentos, né? Os valores são estaduais. E, por último, o Código de Normas Estadual e Provimentos. Aqui, o advogado da extrajudicial tem que ficar atento em um ponto. Você vai precisar saber o código de normas do estado em que você for atuar. Eu estou aqui com o escritório no Rio de Janeiro e a maioria dos meus clientes são do Rio de Janeiro. Eu conheço a fundo o meu código de normas. Mas eu vou fazer um inventário em Minas Gerais, eu vou fazer um inventário na Bahia. Eu preciso abrir o código de normas e entender como funciona lá. A título de exemplo, nós temos um código de normas hoje super moderno, foi publicado agora na virada do ano, trazendo diversas inovações, permitindo, por exemplo, um inventário com herdeiros incapazes, e você pode ter certeza que não tem outros códigos de normas permitindo isso. Então, de repente, você vai fazer um inventário com incapazes na Bahia e vão te falar, não pode fazer, porque aqui não é regulamentado esse tipo de procedimento.
Então, o advogado do extrajudicial, ele precisa ser ali especializado, estudioso, e entender que vai ter, sim, que ler, saber, além das leis nacionais, também como funciona a norma estadual para se adequar. O terceiro passo, aí eu deixei depois, eu não sei se pode disponibilizar os slides para quem quiser, depois ler com calma esses pontos. E o terceiro passo para você começar a atuar no extrajudicial é conhecer os cartórios extrajudiciais. Sim, cartório não é cartório, é tudo igual. E isso não aprendemos também na faculdade, né? Cada cartório tem diferentes atribuições. Então, por exemplo, o tabelionato de notas, ele vai ter atribuições de lavrar uma escritura, de fazer uma procuração, testamento, reconhecer firma, autenticar documento. Já no cartório de registro de imóveis, você vai registrar aquela escritura que você fez lá no cartório de notas. Já no cartório de registro civil, você vai fazer um registro de nascimento, um casamento, um óbito. Já no cartório de protesto, você vai protestar um título, uma dívida. No cartório de registro de títulos e documentos, você vai registrar um contrato, por exemplo. Cartório de distribuidores, todos os atos praticados nos outros cartórios são distribuídos. As ações cíveis, as ações criminais. Tem o cartório de distribuidores, que você vai tirar uma certidão para entender tudo que foi feito ali. Cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que é justamente para o CNPJ, para aquela empresa. Então, entender qual é a atribuição de cada cartório para saber qual cartório você vai procurar naquele serviço. E entender que muitos serviços você vai passar por todos eles não, mas a maioria. Por exemplo, em um divórcio, eu não sei se eu trouxe esse exemplo, peraí. Pode passar mais dois, por favor? Aí. Em um divórcio extrajudicial, por exemplo, você vai lavrar a escritura de divórcio e o tabelionato de notas. E depois que as partes assinarem aquela escritura, você vai ter que levar registro no cartório de registro de imóveis, na matrícula daqueles imóveis que foram partilhados, e também vai averbar no registro de casamento lá no registro de pessoas naturais. Então, aqui a gente fala para advogados, olha como você, advogado, consegue rentabilizar em um só serviço, consegue destrinchar em vários atos e receber, por exemplo, em 3 vezes. Porque você cobra para fazer o acompanhamento da escritura pública, você pode cobrar para fazer os registros na matrícula dos imóveis e você ainda pode cobrar para verbal lá no RCPN. E aí você consegue entregar para o seu cliente já tudo desenhado. Por exemplo, você vai fazer um pacto antinupcial, você pode fazer também assessoria na habilitação do casamento, pode fazer um planejamento matrimonial, depois pode fazer o registro desse pacto antinupcial no registro de imóveis, e sim, você tem que sempre fazer esse registro, muitas pessoas não sabem. Ah, mas eles não têm nenhum imóvel. Sim, mas é a forma que você dá publicidade ao pacto. Então, tem que registrar no cartório de registro de imóveis do domicílio daquelas pessoas, no bem. Então, esse é o nosso terceiro passo. Conhecer os cartórios, conhecer as diferentes atribuições, estar familiarizado a eles, para poder você conseguir até direcionar o seu cliente e saber qual cartório procurar. O quarto passo é entender quem são os tabeliões e registradores. Eu sei que parece bobo isso, mas no dia a dia nós vemos que as pessoas costumam procurar o cartório e chamar todo mundo de tabelião. Não entende, por exemplo, que tem um escrevente, que tem um substituto, que tem um tabelião. Não sabe que nós temos uma nomenclatura diferente para tabelião e registrador. Então, no tabelionato de notas, você vai chamar de tabelião. Mas no registro de imóveis, o responsável pela serventia é um registrador. E aí, eu trouxe ali a Lei 8935, no artigo 5º, que traz justamente essa diferenciação. Quem é o tabelião? Quem é o registrador? E você entender que essas pessoas são as responsáveis pela serventia. Aquelas pessoas que passaram um concurso para cartório. Abaixo dela, nós temos os substitutos, que são pessoas que podem fazer aqueles mesmos atos do tabelião, do registrador, mas que são supervisionados por ele. E abaixo dos substitutos, nós temos os escreventes, que são permitidos a fazer só alguns atos. Então, quando você chega em um cartório, não é todo mundo tabelião. Ah, mas isso é besteira, porque a gente vai falar com a pessoa vai entender com quem a gente está falando. Sim, mas na prática, no dia a dia, nós que atuamos no extrajudicial, conseguimos saber diferenciar quem realmente atua, quem realmente entende, de quem não entende pelo simples fato de nomear aquela pessoa devidamente, entender a responsabilidade de cada um. Por exemplo, você chega em um cartório de registro de imóveis, te faz diversas exigências, ou no registro civil, ou você não está de acordo com o tabelionato de notas está te exigindo para fazer uma escritura, você pode pedir para falar com o tabelião, com o registrador.
e conversar com o responsável daquela serventia. Isso, muitas das vezes, soluciona o seu caso, ao invés de você procurar a corregedoria e reclamar, ao invés de você gritar os quatro cantos de que cartório é muito burocrático, que não dá para trabalhar. Às vezes, é uma conversa com a pessoa que é responsável por tudo ali. E vai conseguir, às vezes, até resolver o problema com você. Além disso, eu trouxe aí o artigo 14, para depois vocês verem, então, só mostrando, né, como essas pessoas recebem a delegação do cartório, né, que tem que passar por um concurso específico, e elas têm a fé pública, elas são representantes ali da administração pública, e são pessoas responsáveis por tudo que acontece naquele cartório. E o quinto e o último passo, antes da gente pincelar o tabelionato de notas do registro civil, é voltado para nós advogados, né? Para nós entendermos um pouquinho do que a gente pode fazer dentro da nossa advocacia extrajudicial, para ser mais capacitado, para rentabilizar. O primeiro aí que eu trouxe é o que eu entendo serem características essenciais do advogado do extrajudicial: proatividade, organização e capacitação. Proatividade, porque aqui no extrajudicial você não vai ter o cartório da vara fazendo um ato ordinatório, um juiz dando um despacho, dizendo que momento você vai se manifestar no processo. No extrajudicial, a roda gira conforme você gira essa roda. Então, você precisa ser proativo. Você pegou um procedimento de inventário extrajudicial, se você se dedica a esse inventário todos os dias, você consegue finalizar, às vezes, em 30 dias. Agora, se aquele cliente vai de contrato, só vai pegar aqueles documentos daqui a 15, 20 dias, é claro que você vai demorar muito mais para finalizar o inventário. Então, você precisa ser proativo. Você precisa ser organizado também, porque no extrajudicial nós lidamos com muitos documentos, são certidões, posto, muitas vezes que a gente tem que fazer declaração. Então, você precisa ser organizado, ter pelo menos ali uma nuvem, um Google Drive, por exemplo, um sistema no seu escritório, para organizar a pastinha de cada cliente, colocar os documentos de cada um de forma organizada para que você consiga encontrar. E capacitação, que nós já falamos, sim, quem estuda, quem se capacita dentro do direito notarial, registral, dentro da advocacia extrajudicial, tem um diferencial. Nós já chegamos no cartório sabendo como funciona aquele procedimento, nós já sabemos quais são os documentos necessários, então nós já entregamos um requerimento com a documentação necessária, com a declaração de imposto, e o escrevente, o substituto, o tabelião, vai só fazer a minuta da escritura e mostrar aquela minuta que é realmente o serviço que ele deve fazer. Nós, advogados capacitados, não vamos reunir o documento do cliente, levar no cartório e falar, vê se isso daí serve, falta alguma coisa. E aí o cartório vai te direcionando. Até porque isso vai evitar que lá na frente, por exemplo, de uma escritura, caia naquelas exigências de 4 folhas. Porque às vezes você vê uma exigência porque faltou o estado civil de uma parte, porque faltou constar que existe um pacto judicial, coisas que nós, do judicial, sabemos que é necessário, porque está lá no Código de Normas, porque está lá na resolução específica. Então, você vai entender como funciona. O segundo ponto é a questão de gestão de procedimento, organização, tratamento de dados, network, judicial. E aqui eu falo um pouco, inclusive, sobre prospecção. Muitas pessoas criam a objeção da advocacia extrajudicial dizendo que não aparecem clientes do extrajudicial no escritório. Não, todo mundo que me procura é para judicializar. Para como eu prospecto cliente do extrajudicial. E eu digo, gente, ninguém me procura para fazer uma ação criminal. Por que será? Porque eu não me posiciono como advogado criminal. Então, a forma como você vai se posicionar, o que você vai transmitir a sua imagem, do que você vai estar falando diariamente para as pessoas que você conhece, nas suas redes sociais, é quem você vai prospectar. Eu, todo dia, estou falando sobre advocacia familiarista extrajudicial, sobre direito das famílias, sobre direito notarial registral. Eu vou atrair essas pessoas que querem resolver a vida e a questão de forma célere e econômica. Agora, se você se posiciona, se importa e fala sempre das questões de litígio, das questões judiciais, você vai atrair essas demandas. É questão de gestão, de organização, é justamente isso. Você procurar ter um sistema no seu escritório, ter um manual de procedimentos, cuidar ali dos documentos, né, dos dados específicos, nós temos ali proteção de dados. O atendimento, sim, tem uma diferença aí do atendimento, você mostrar para o seu cliente como vai se dar aquela demanda de forma judicial e como vai dar aquela demanda de forma extrajudicial. Isso faz toda a diferença. Chega um cliente no escritório, eu trabalho com direito das famílias. Muitas das vezes, aquela pessoa vai vir ainda
mágoas, com sentimentos, e acaba sendo levada a judicializar. É uma forma de vingança e também de manter um vínculo com aquela outra parte. A partir do momento que eu estou num processo de divórcio litigioso, de certa forma, eu ainda estou me sentindo ligado àquela pessoa, àquela minha ex-mulher, meu ex-marido. Eu consigo ainda controlar, de certa forma, como ela dá, como ela está se lidando na vida. Então, a partir do momento que você senta com a pessoa e fala, olha, nós podemos entrar com divórcio judicial. Vai durar, de acordo com os dados do CNJ, uma média de 5 anos. Você vai ter que pagar custas judiciais, outras demandas podem surgir no decorrer desse processo. Ele, inclusive, pode morrer no decorrer desse processo, e ele tem que entrar lá no inventário. A guarda, por exemplo, da criança, hoje o problema é que a escola ela estuda. Daqui a 5 anos, se ela vai tomar vacina ou não, se a mochila o pai vai pagar ou a mãe, se na festa de aniversário da avó alguém vai ficar, novas perguntas vão surgir. Então, mostra para o cliente, olha, nós temos esse caminho daqui, que é pelo judicial, vai acontecer isso, isso, isso. E tem esse caminho daqui, que é o extrajudicial. Quanto fica mais ou menos as custas do judicial? Quanto mais ou menos ficam as custas do extrajudicial? E eu pergunto, olha, eu posso ligar para outra parte? Eu posso entrar em contato? Tentar resolver de forma consensual? Tentar resolver de forma extrajudicial? Ah, Bárbara, ele não pode. Muitas das vezes até a parte econômica é considerada, né? Ah, quando vê que no extrajudicial vai ser mais barato, ah, não, então não tento, então eu prefiro. E aí você consegue fazer isso num atendimento, mostrar para a pessoa importante, quebrar objeções. Muitas pessoas acham que uma escritura pública não tem a mesma força de uma sentença. Ah, não, mas isso vai valer porque não foi um juiz que fez. E aí, e se ele não cumprir? Eu não vou conseguir executar. E aí você explica que sim, que ele tem força efetiva, que aquele tabelião tem fé pública. Então, você vai criando objeções para que a pessoa enxergue vantagens do extrajudicial. E o último, em relação à precificação, bem rapidinho, a precificação eu costumo fazer de 2 formas no meu escritório. Ou eu cobro um valor cheio, por exemplo, uma pessoa chegou e quer fazer um inventário extrajudicial. E eu cobro um valor X, 20 mil reais para fazer tudo, eu também trago o que tem, eu vou pedir as certidões, eu vou fazer a declaração de imposto, eu vou fazer de acompanhar na escritura, eu vou fazer o registro no cartório de registro dos imóveis, vou te entregar pronto o procedimento. Ou eu cobro por ato. Olha, nós temos que primeiro tirar as certidões, o valor é X. Depois nós vamos fazer a declaração de imposto de transmissão, nós cobramos uma taxa aí de Y por esse procedimento. Depois nós vamos fazer a minuta do inventário. E aí, um outro valor. Quando assina a escritura de inventário, você fala, olha, agora vem a parte registrada. Você quer fazer sozinho ou quer que o escritório faça para você? A gente pode te enviar uma proposta para fazer os registros, as averbações, o necessário. Ah, não, Bárbara, me manda a proposta que eu acho que prefiro que o escritório faça. E você vai fazer os registros dos matrículas dos imóveis, trocar a titularidade lá no Detran. Enfim, vai ter várias formas de cobrar por esse serviço. Bom, estou tentando correr para dar tempo de mostrar. E aí, entendendo os 5 passos para você começar a atuar no extrajudicial, e agora que você já está familiarizado, vamos entender um pouquinho dos serviços que a gente pode oferecer. Bom, eu separei 2 escritórios que são, eu acho que os que eu mais atuo, com certeza, e os que talvez você também vai mais atuar. Primeiro, o tabelionato de notas. E aí, a gente tem aquela pergunta, né? O que pode ser feito no tabelionato de notas? E tem lá na Lei 8935, que eu trouxe lá na frente para vocês verem, os atos que são realizados no tabelionato de notas. E aí, as pessoas perguntam, eu posso procurar qualquer tabelionato de notas? Sim. Você pode ir lá na Bahia fazer um inventário. Você pode ir lá no Rio Grande do Sul fazer um inventário. Pode escolher o tabelionato de notas. Mas nós temos uma exceção, escrituras eletrônicas. O provimento 100 do CNJ trouxe outra forma de competência para as escrituras eletrônicas. Então, lá no provimento 100, você consegue ver, por exemplo, se você vai fazer um inventário, se as partes moram no estado do Rio, e os imóveis também estão localizados no estado do Rio, então você pode fazer em qualquer tabelionato de notas do estado do Rio. Então, tem regrinhas de competência diferentes, até porque, se não fosse assim, nós faríamos escrituras em estados em que os emolumentos fossem mais baratos. Né? Todo mundo ia escolher o estado mais barato. Eles criaram essas regrinhas de competência, muitas vezes de acordo com o seu local de residência. E aí temos o slide que em relação às escrituras eletrônicas, como a gente falou, no meio da pandemia, veio o provimento 100 do CNJ, trazendo a possibilidade da realização dos atos de escrituras de forma eletrônica.
Hoje, inclusive, é possível os testamentos públicos serem feitos de forma eletrônica. Nosso Código de Normas do Rio vem claramente autorizando. Como é feita essa escritura? Não sei se todo mundo aqui já fez, mas é bem simples, os valores são os mesmos, então, a escritura física quanto a escritura eletrônica. Na verdade, é até mais vantajoso, porque você não vai precisar se deslocar a nenhum cartório. O cartório entra em contato com as partes para fazer o certificado do notariado. É gratuito, é muito fácil, faz uma selfie, faz uma chamada de vídeo rápido no cartório para confirmar a sua identidade. Ele baixa um aplicativo do notariado. Você não precisa falar sua senha para ninguém, porque a senha vai ser a mesma que você usa para desbloquear o seu celular. Então, é bem tranquilo e você vai ter esse certificado válido durante 3 anos, podendo assinar qualquer documento de qualquer tabelionato do norte do país. Então, a partir do momento que você criou o certificado, o advogado, a parte, enviou todos os documentos para o cartório, também por e-mail, de forma eletrônica, é feita a minuta, você vai conferir com o seu cliente e vai marcar a data e a hora para assinatura. Nesse dia, você vai receber o documento para assinatura lá pelo notariado, pelo seu e-mail, para você assinar o seu certificado que já está no seu celular, e também vai receber um link para uma chamada de vídeo. Todas as partes vão entrar, acompanhadas do plano de advogados, dependendo do ato, e também representantes do cartório. Ele vai fazer a leitura da escritura, perguntar se todas estão de acordo, se vai mostrar sua identidade, e pronto, o procedimento está finalizado. Você vai receber essa escritura de forma eletrônica e também traslado físico. Aí, alguns cartórios enviam para a sua residência, seu escritório, e outros você vai lá no cartório buscar. Mas também vai ter a via. Próximo slide, eu trouxe alguns exemplos de serviços que vocês podem oferecer dentro do tabelionato de notas, né? Inventário com testamento, que a economia é permitido desde o mês de 2017, desde que você faça procedimentos de registro, abertura e cumprimento de forma judicial. O testamento público, que também pode ser feito agora de forma eletrônica, pelo notariado. O planejamento sucessório, que vai abranger vários instrumentos, doação, testamento, parte de vida, enfim, outros procedimentos, contratos de namoro, ata notarial. E a ata notarial, ela é importante até para quem atua no judicial, porque o CPC trouxe valor probatório para a ata notarial. Então, por exemplo, existe um descumprimento de convivência. Você pode fazer uma ata notarial, a pessoa, o presidente do cartório vai com você na casa do genitor, da genitora, e vai relatar o que ele constatou ali. Divórcio, separação consensual, declaração de solução de problema estável, pacto, separação, enfim, vários procedimentos dentro do tabelionato de notas que são possíveis de serem oferecidos e de forma eletrônica, tá? Todos os atos do tabelionato de notas hoje nós conseguimos fazer de forma eletrônica, até reconhecimento de crime. O segundo cartório de registro civil de pessoas naturais que eu trouxe, que é um cartório que eu gosto muito de falar, eu digo que é o meu queridinho. É um cartório assim, que mexe com o meu coração, que toda a questão de identificação, de cidadania, né, da pessoa se sentir que a sua vida e a sua personalidade estão realmente retratadas no documento. Aquela mesma questão que nós falamos, né, de registradores e tabeliães, é que nós vamos chamar os responsáveis de registradores, ou oficiais. A Lei 14.382, que nós vamos mostrar, foi uma lei do ano passado que trouxe diversas novidades para o escritório de registro civil, alteração de nome, de prenome, de sobrenome, de mudança de estado civil, de regime de bens que o nosso Código de Normas trouxe. Agora tem um provimento, esqueci o número, 141, eu acho, que alterou o provimento 37, passando a permitir que o cartório de registro civil, e essa é uma super novidade, tem acho que 2 dias da publicação, alterou o provimento 37 para permitir que os cartórios de registro civil de pessoas naturais façam reconhecimento e dissolução de união estável, inclusive com partilha de bens. E estamos esperando o posicionamento da ARPEM para ver como isso será regulamentado, mas esse provimento já deixa claro, o sindicato trouxe, que é possível você dissolver uma união estável com partilha de bens no cartório de registro civil de pessoas naturais. E aí tem alguns conceitos básicos que hoje não ia dar tempo de trazer, mas é importante você saber, por exemplo, que tem vários livros dentro do registro civil, né? No livro A, por exemplo, estarão registrados os nascimentos, no livro B, o casamento, no livro C, o óbito, e eu gravo isso porque você nasce, casa e morre. Então, livro A, livro B, livro C. E aí tem os outros livros que são auxiliares,
E aí, eu passando bem rapidinho, o próximo slide eu trouxe alguns exemplos de procedimentos que podem ser feitos no cartório civil de pessoas naturais. Alteração de prenome e sobrenome, nós vamos ver, registro de nascimento, casamento, óbito, reconhecimento de paternidade, socioatividade, retificações. Retificações são muito usadas até quando a gente vai fazer inventário. Tenho certeza que alguém aí já passou por essa situação de você fazer um inventário e a pessoa declarou que ele não deixou bem nenhum, na verdade ele deixou. Ou que o parecido tinha 4 filhos, na verdade ele tinha 5, na verdade ele tinha 3. E você tem que retificar o registro de óbito. Inseminação, né, o reconhecimento ali da discriminação racial, alteração de pronome e gênero dos transgêneros, provimento fiscais 3, transcrição de casamento. Aí eu trouxe aí no próximo slide 3 exemplos de procedimentos que eu atuo bastante em relação ao registro civil de pessoas naturais, só para vocês anotarem esses provimentos e depois conseguirem ler com calma, tá? O reconhecimento de filiação socioafetiva, trazida pelo provimento 63 Então, você consegue fazer o reconhecimento desse pai, dessa mãe do coração, direto no cartório de registro civil, sem precisar judicializar a questão. Desde preenchido aqueles requisitos da criança com mais de 12 anos, por exemplo. Enfim. Alteração de prenome e gênero, no caso dos transgêneros, algumas pessoas, né, que nasceram, tem um nome ali de João, mas não se identifica, quer virar Maria e trocar o gênero, também feito totalmente de forma extrajudicial. A transcrição de casamento, nascimento e óbito, está aí na Resolução 55, para depois vocês verem com calma que você não precisa mais passar só pelo consulado. Os países que fizerem parte da Convenção de Haia, você consegue trazer aquele documento do estrangeiro. Então, por exemplo, casou na Pensilvânia. Você vai pegar aquele registro de casamento de lá, apostilar, porque os Estados Unidos é um dos países signatários de Haia. Você vai apostilar lá, a pessoa vai enviar para você, aqui você vai traduzir para um tradutor público juramentado, registrar no cartório de registro dos documentos e levar no registro de pessoas naturais. E aquela pessoa agora vai estar com o registro civil certinho de casada. Tá? Então, esses 3 procedimentos, para depois vocês lerem, calma, eu acho que é o tempo, né? Aí eu trouxe essas novidades aí da Lei 14.382, para depois lerem com calma também, que essa lei foi super inovadora para o escritório de registro civil. Então, tá. Eu trouxe alguns artigos. Pode passar para o slide, por favor? Essa lei 14.382, para depois vocês lerem com calma. Trouxe grandes inovações para o escritório de registro civil. Por exemplo, a criança nasceu. Quem nunca passou por isso, né? Tiveram um filho, a mãe ficou lá na maternidade, e aí o Neymar fez gol. E eles combinaram de que o filho ia se chamar João. Já fizeram todo o enxoval com o nome de João. Aí o pai foi e registrou o nome de Neymar. E aí chega na maternidade com o registro de nascimento com o nome de Neymar. A mãe desesperada vai no cartório, leva o enxoval e tudo, falando para o registrador, pelo amor de Deus, não, o nome é João. Não tinha o que ser feito. Ainda dessa questão. Então, agora, a Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos, passou a permitir que em até 15 dias do nascimento, os pais voltem ao cartório e mudem o nome inteiro. Não só o sobrenome também. Vão alterar todo o nome da pessoa. Além disso, qualquer pessoa hoje maior, atingida a capacidade civil, pode alterar o sobrenome de forma injustificada. Então, aqui, o nome tirou aquele caráter de imutável, né? Eu me chamo Bárbara e agora eu quero me chamar Amanda. Eu chego no cartório de registro civil e falo que eu quero me chamar Amanda. Não preciso justificar, não preciso ter um nome reconhecido publicamente, ou porque Bárbara era um nome vexatório. Não, é uma manifestação de vontade. Agora, se você quer mudar de novo, depois mudei Bárbara para Amanda e agora eu quero mudar para Maria, aí você vai ter que judicializar. Mas a primeira modificação você consegue fazer. Além disso, trouxe a possibilidade de converter a união estável em casamento sem precisar da manifestação judicial, porque antigamente a gente chegava no cartório de registro civil e precisava ser enviado o procedimento para o juiz para ele autorizar a conversão. Agora não precisa mais. E o artigo 57, que foi maravilhoso, que regulamentou procedimentos, por exemplo, de inclusão do sobrenome familiar. Então, eu tenho um avô que eu gosto muito, uma avó que eu gosto muito, tenho o sobrenome dela, eu quero incluir. Posso procurar um cartório de registro civil de pessoas naturais e pedir a inclusão desse sobrenome. Ou então, eu me casei e não mudei o meu sobrenome, continuei com o meu nome de solteira, né? E agora, mesmo casada, eu decidi que eu quero sim o sobrenome do meu marido.
no cartório de registro civil e peço a inclusão do sobrenome do marido. Ou então eu me separei, me divorciei, e no momento do divórcio eu disse que eu queria manter o sobrenome do meu ex-marido. Então, se passaram 5 anos, eu, às vezes estou em outro relacionamento, eu não me identifico mais com aquele sobrenome, ele está me causando problemas. Eu posso, no cartório de registro de pessoas naturais, pedir a exclusão do sobrenome do ex-marido. Então, várias formas de você alterar de forma extrajudicial, direto no cartório de registro civil. Só olhar esses artigos, tudo ali direitinho. Inclusive, regulamentou também de forma nacional que a União Estado pode sim alterar o sobrenome. Aqui no Estado do Rio, por exemplo, a gente não permitia, o nosso Código de Normas não permitia. Só no casamento você podia incluir o sobrenome do marido. Na União Estado você não podia alterar o seu sobrenome. E agora é permitido, sim, em todo o território brasileiro. A questão do enteado e da enteada, que hoje acaba não sendo tão usada por conta da criação respectiva, mas às vezes tem uma padrasto ali, aquele sobrenome dele é o sobrenome de identificação familiar. E aí, por exemplo, meu nome é Bárbara Falcão e o meu marido tem um filho chamado Matheus. Todo mundo começa a chamar Matheus Falcão, porque o Falcão é o sobrenome que identifica aquela família. Só que eu não me conheço como mãe do Matheus. O Matheus não me vê como mãe. Mas eu quero que ele tenha meu sobrenome para identificação familiar. Então, você tem a possibilidade de incluir aí esse sobrenome sem que isso represente um reconhecimento de maternidade ou paternidade. Bom, passei bem rapidinho pelo cartório de registro civil de pessoas naturais. Depois, leiam o provimento 37, acompanhem a FEM para saber o posicionamento sobre, principalmente, essa questão de reconhecimento de solução de união estável no cartório de registro civil de pessoas naturais. É algo totalmente inovador, você conseguir fazer uma dissolução com partilha de bens no cartório de registro civil. Então, a gente está esperando o funcionamento da FEM para entender essa regulamentação. E o último tópico que eu queria mostrar é como eu falei tanto, como que a gente consegue advogar de forma extrajudicial 100% digital. Então, eu trouxe alguns sitezinhos para vocês depois anotarem e identificarem. Pode passar. Aí, esse aí. Primeiro é o Polemata. Pode ir passando, porque eu trouxe a imagem de cada um. Aí, o Polemata é um site, é como se fosse um Juiz Brasil do extrajudicial. É o site que você vai encontrar jurisprudência do direito notarial registral. Então, você quer fazer uma usucapião extrajudicial com algumas especificidades que você quer entender como a corregedoria, como a vara de registros públicos daquele lugar entende a sua questão. Você vai procurar lá e você vai encontrar as lições. Então, o Polemata é para jurisprudência. Próximo site, que é o Sensec, você consegue fazer busca de testamento, consultar, tem escritura diretiva de vontade, ver se a pessoa já foi feito ali um divórcio, uma escritura de inventário. O site do Sensec já é conhecido por alguns por conta dessa busca de testamento a nível nacional. Quando a gente faz inventário, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós juntamos os 5º e 6º distribuidores e também o Sensec, que traz a busca a nível nacional. E por que a gente junta o 5º e 6º aqui no Rio? Porque quando vocês colocarem, abrirem o Sensec, o de testamento, e colocarem os dados do óbito, e verem que a pessoa faleceu no Rio, vai aparecer logo uma imagem, uma mensagem do Sensec dizendo que o Rio de Janeiro não está totalmente integralizado. Mesmo assim, você vai buscar, você pode encontrar. Ontem mesmo, eu fiz uma busca e encontrei o testamento do Rio de Caxias. E aí não aparece no 26, porque o 26 pega no município. O terceiro site, que é o site dos registradores, é um site super, super usado, porque você consegue visualizar a matrícula, visualização de matrícula, agora está quase R$40, né? Era site pouco no passado. Você consegue visualizar a matrícula do imóvel, isso não significa que seja uma certidão, não tem validade de certidão, mas é muito útil para nós advogados, para nós conseguirmos avaliar a situação daquele imóvel, entender se realmente está em nome do nosso cliente, se é propriedade, se é posse, se está verbada a construção, se não está. Então, uma primeira análise ali, até para você entender quais os trabalhos que você vai ter que fazer, você pede uma visualização de matrícula que não é tão cara. E aí, quando você for fazer o ato, você pede aqui na certidão digital a R$11, porque na certidão digital, que é mais cara, por 240, vai ter o valor de certidão, mas ela vai ter uma validade de 30 dias só. Então, é bom que você já tenha um procedimento mais ou menos redondo, tá? E se você pedir R$11 aqui no site dos registradores, você não paga a taxinha de administração, por exemplo, no cartório, né? Aqui é só o valor mesmo dos emolumentos. E se você fizer a busca pelo número da matrícula,
A certidão é emitida em 4 horas, em até 4 horas. Se você fizer a busca pelo endereço, aí sim, são 4 ou 5 dias. Além disso, tem o e-protocolo. O que é o e-protocolo? Você consegue fazer o registro na matrícula do imóvel ou a averbação de forma totalmente eletrônica. Então, aquele inventário que você fez lá pelo notariado, escritura de forma eletrônica, você vai ter que registrar na matrícula dos imóveis, você vai vir para o site dos registradores e apresentar toda a documentação pelo site dos registradores. Quando eu falo que dá para advogar de forma 100% digital, é verdade. Eu fiquei quase 2 anos em pisar em cartório durante a pandemia. Tudo de forma eletrônica. Então, você vai pedir certidões de forma eletrônica, você vai fazer a escritura de forma eletrônica e você ainda vai fazer o registro de forma eletrônica. Aqui no site dos registradores ainda tem um outro benefício. Você vai pagar a prenotação só, o valor da prenotação. O cartório vai analisar toda a documentação, vai apresentar se existe exigência ou não. E depois, quando tiver tudo conferido, já pronto para o registro, ele vai te apresentar o valor da complementação dos custos de emolumento. Diferente do cartório, que a gente tem que fazer o pagamento antecipado, para depois entender se vai registrar ou não. Tá? Todos os documentos têm que estar em PDF-A, têm que ser assinados digitalmente pelo seu dono mesmo, se apresentar todos os documentos, a exigência vai sair por aí também. É bem, bem tranquilo mesmo. Aí eu trouxe até na próxima página um exemplozinho de como é a tela do e-protocolo. Tá vendo? Você coloca ali registro de ubicação, que não vai dar para mexer aqui, mas no tipo de documento você consegue selecionar se é uma escritura pública, se é documento judicial, se é um contrato de alienação judiciária. A data do título, você vai botar, por exemplo, a data que foi lavrada a escritura. Os dados do cartório de registro, né, se é do 9º, se é do 8º, se é do 11º, lá embaixo, os dados do apresentante já vão ser preenchidos com seus dados, seu cadastro. E você vai prosseguir, porque a outra página não prosseguir, mas você vai prosseguir e já vai ter a aba para você anexar os documentos e no final enviar para o cartão. O quarto site é o registro civil.org.br, você consegue tirar cidadania de certidões, nascimento, casamento e óbito. Esse site está sendo, é a CRT, né? A CRT é o sistema que interliga todos os cartórios de registro civil do país. E esse é o nosso acesso, né? Do interior do cartório, é o nosso acesso à CRT. O site está sendo bastante desenvolvido, cada vez mais sendo incluídos novos serviços. Tem um serviço, por exemplo, aparece aqui? Acho que não. Mas se você botar em mais ali todos os serviços, você consegue, por exemplo, adiantar um procedimento. Você quer fazer uma habilitação de casamento, já consegue enviar os documentos antecipadamente para o cartório. Quando chegar lá, ele já tem todos os documentos e só finalizar o atendimento. O quarto site é o reconhecimento de firma de forma eletrônica, o E-Note Assina. As pessoas ainda não conhecem, mas é bem, bem didático. Você anexa o documento ali e descendo, você coloca o CPF, e-mail e nome das pessoas que vão assinar aquele documento. Você paga o mesmo valor de reconhecimento de firma no cartório, tá? O mesmo valor você pode pedir por boleto e aí a pessoa que você está pedindo a assinatura tem que ter o certificado do notariado, lembrando que todo o tabelionato de notas faz certificado de forma gratuita, não podem cobrar por isso. Então, você vai enviar, por exemplo, um contrato, um requerimento de aprovação de construção, por exemplo, que precisa de reconhecimento de firma, você vai colocar aqui, o seu cliente vai receber, vai assinar digitalmente, você vai receber um e-mail avisando que o documento foi assinado e vai apresentar lá no registro de imóveis no site do registrador, ou seja, continua sendo tudo de forma eletrônica. O último site aí é o RTD Brasil, que é um site que dá para você enviar notificação extrajudicial, dá para você fazer pedido de certidão, dá para fazer registro de documento. Então, também é um site super útil. Tem um site que eu não trouxe aqui, eu esqueci de colocar, até está na lista de sites do portal extrajudicial, mas eu não trouxe a imagem do site para vocês verem. Portal extrajudicial do TJRJ, aqui do Rio. Nesse site, entrem assim, vasculhem o site todo. Tem vários, além de ter o nosso código de normas, né, para vocês baixarem e lerem, também tem, por exemplo, uma consulta de óbito de nascimento. A pessoa morreu, você não sabe onde está o registro de óbito. Você vai lá e consulta o óbito. A pessoa, não sei onde está o meu registro de nascimento. Você consulta lá quando você tiver nome, data de nascimento, você vai aparecer onde está o registro. Você consegue ver onde uma pessoa tem uma firma aberta, você consegue ter acesso ao endereço, e-mail, telefone de todos os cartórios do Rio de Janeiro. Enfim, é o nosso portal do Estado, que é super vantajoso.
Bom, é isso. Tentei correr para poder. Ah, quer botar? É portal extrajudicial TJRJ. Pesquisa assim no Google que vai aparecer. Mas aí bota lá no início para ver se vai lá no início, ver se faz vendo aí. Aí, tá espelhando? Então, aqui sempre vão ter reportagens trazendo novidades, né? Do portal extrajudicial aí em cima. E aqui embaixo, dessa só um pouquinho, tá? Aí, a gente consegue ter acesso a vários serviços, tá vendo? Consulta de nascimento e óbito, que eu falei, consulta de firma, então, o seu cliente precisa reconhecimento de documento que você não quer fazer de forma eletrônica, fazer presencial, você coloca os dados dele aí, que vai dizer em qual cartão, qual nota daqui do Rio que ele tem firma aberta. Para você não ter que ir peregrinando em todo o cartório, né? Para perguntar. Pesquisa de protesto. Quando você aperta aí, você tem acesso ao Sistema Nacional de Protesto de todo o país. Aí, você consegue fazer a busca para ver se uma pessoa está com protesto de forma gratuita. Além disso, com login, você consegue fazer cancelamento de protesto, consegue fazer implemento de protesto. Enfim, é o sistema que interliga todo o país. Volta lá no portal judicial para ver se mais um pouco. Esse mapa judicial tem endereço, e-mail, telefone de todos os cartórios, certidão de distribuidor judicial, né? Aqui no Rio, aqui Rio, Niterói e Campos de Goitacazes. São cartórios privatizados, extrajudiciais, mas nos demais nos demais municípios são judiciais e você consegue tirar a certidão aí. Aqui as normas extrajudiciais, você compra o nosso código de normas do Rio de Janeiro. Qual que é o anterior aqui, Carol? Qual? O anterior dela. A do protesto, será? Aperta na pesquisa de protesto. Não. Não? Eu tentei, né? Ao início do site. Não, aí volta lá no início, perto na casinha. Aí, sobe, eu acho, né? Aí? Isso. Aí sempre vão aparecer as reportagens com as atualizações sobre o extrajudicial. Aí eu trouxe bem rapidinho assim, esse site para vocês verem, pincelei um pouquinho dos cartórios principais, os 5 passos para começar a advogar no extrajudicial. Bom, tem muito assunto, eu amo advocacia extrajudicial, então vou a noite toda, mas eu trouxe isso, e para finalizar a frase, a fala, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que, cadê? Lá no final, que o advogado, mais para cima, aí, o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas é aquele que a evita. E aí eu sempre digo que para mim não é o futuro, é o agora, eu já estou estabilizando, já estou advogando, já estou usando o extrajudicial. Aí no final deixei meu e-mail, Instagram, para quem tiver alguma dúvida quiser entrar em contato, mas eu acho que também vai poder tirar isso aqui, né? E é isso. Eu espero que tenham gostado. Eu tenho que falar rapidinho. Aqui, o meu conselheiro. O meu conselheiro falou assim: nossa, a gente tem que até ter calma para acompanhar, né? Maravilhosa palestra, e um tema assim que aqui na BAN, ultimamente, a gente tem falado muito, que é o extrajudicial, por todos esses valores que você colocou, da importância que tem para o advogado. Ontem eu estava até numa live com a doutora Ana Teresa Basile, falando sobre as perspectivas de crescimento do mercado imobiliário, e uma das que eu mais ressaltei e quis falar foi dessa questão das alterações e modificações do extrajudicial, da Lei 6.015, que veio realmente para favorecer o advogado. A desjudicialização é importante, principalmente para o advogado, para o cliente, que dá uma resposta direta para os desejos dele, o que ele necessita, né, para a questão patrimonial. E também o advogado ele recebe os honorários dele com mais rapidez, né? Então, ele tem o êxito dele bem demonstrado. Sempre tem êxito, né? Sempre tem êxito. E curioso que hoje foi meu primeiro dia de aula de mestrado na UFRJ, e o meu projeto é sobre as alterações da Lei 6.015, no que diz respeito ao SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. E é isso.
É o seu? Não, isso é uma coisa Ah, tá. Eu Mas tá pensei- tudo mal. Ah, Aqui também está falando. então, vamos às perguntas, né? Estou vendo que a sala da internet está cheia. O Caroline, tem alguma pergunta aí no chat? Quem quiser abrir o microfone na internet, pode abrir, pode fazer comentário. Estou vendo a doutora Ilma, a doutora Priscila aí. Doutora Norma, eu estou sentindo sua falta aqui na banda, hein? Agora você só está escondidinha atrás da tela. Ah, estou vendo ali a Sula. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos Me ouvindo. ouvem? Estamos ouvindo. Boa noite. Queria estar aí com vocês, tive um imprevisto, mas primeiro eu gostaria de parabenizar a doutora Bárbara pela excelente palestra e gostaria de fazer uma pergunta sobre qual aplicativo ou mecanismo que você usa para converter os documentos em PDF-A para o registro digital. Então, gente, faz surpreender. Eu coloco no Google, converter PDF em PDF-A. Aperto no site. Até porque a maioria tem um limite, né? Você consegue converter 3. Aí eu converto 3 e vou para o próximo site. E eu continuo convertendo. Sim, porque eu já tive algumas dificuldades com isso. Eu sei que os cartórios, se você levar lá no registro de imóveis, né, eles fazem essa conversão, mas acaba atrasando muito o processo. Não é? Não, você consegue fazer tudo pelo site mesmo. Agora, uma dica que eu descobri na prática. Se você for fazer o reconhecimento de firma eletrônico pela Natiaslina, que ele mostrou, você não faz uma versão de PDF-A. Porque logo que surgiu o reconhecimento de firma eletrônico, eu fiz um requerimento de averbação de construção, apresentei pelo site dos registradores, caiu em exigência. Não estava no reconhecimento de firma. Eu entrei em contato com o RGI por meio mesmo, pela WhatsApp, né, por e-mail, e ele disse, não está no objetivo. E eu mostrei, ó, eu validei a assinatura, mostrei para ele, olha, tá uma coisa estranha. Aí eu falei assim, vou anexar normal, PDF normal. Aí ele conseguiu ver. Aí ele falou, doutor, então não pode converter PDF-A com reconhecimento de firma eletrônica. Mas fora isso, sempre converte. Eu percebi que, assim, quando já vem pelo e-notariado, ele já vem convertido, mas quando a escritura foi física e o registro vai ser de forma eletrônica, tem que fazer essa conversão. E eu não sabia ainda qual o site que era seguro para essa conversão, uma vez que o que eu fiz caiu várias exigências no RGI e aí eu precisei fazer a conversão lá. Estranho, não aconteceu comigo. Naqueles sites mesmo mais conhecidos que a gente costuma usar. Tá. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Doutora Ilma, você abriu e fechou. Está ruim. Não, tranquilo, todo entendido. Obrigada. Então, vamos passar para o nosso tesoureiro, que queria fazer um comentário. Inicialmente, queria parabenizar a doutora Bárbara Falcão. Muito interessante a sua palestra, muito instrutiva, somente para um menino de mais de 21 anos como eu, né? Então, eu queria fazer uma pergunta assim, estando no inventário judicial, tendo incapaz, é possível você transferir para o inventário agora extrajudicial, de acordo com o novo provimento, senão, né, o Código de Normas, há essa possibilidade? Então, você pode pedir a conversão do judicial para o extrajudicial a qualquer tempo, e aqui o nosso Código de Normas, ele permite a realização do divórcio e inventário extrajudicial com incapazes, mas observando duas questões. Por exemplo, no inventário extrajudicial com incapazes, se você for fazer uma partilha desigual, por exemplo, um vai ficar com 100% de um imóvel, o outro com 50%, vai partilhar com excesso de forma diferente, você vai ter que primeiro apresentar judicialmente para o juiz autorizado. Agora, se você for fazer a partilha de forma igual, respeitando a opinião ideal de cada imóvel para todo mundo,
Aí não precisa apresentar para o juiz, consegue fazer no cartório. Na verdade, teve a publicação do Código de Normas, dizendo que sempre passaria pelo juiz, igual o testamento. Depois seria desjudicializado. Mas depois teve uma alteração do artigo 444 e 447, falando isso. Se você respeitar o quinhão ideal, você consegue fazer tudo de forma extrajudicial. Lembrando que sempre tem que estar em consenso, né? Todos ali assinarem, mais. No caso atual, né, existe realmente apenas 2 herdeiros, sendo um deles incapaz. A ideia é, obviamente, dividir igualmente entre os 2. Qual o quinhão desse incapaz? Como fica? A parte que o incapaz recebe. A parte que o incapaz recebe, né? Como fica? Fica pendente? Como é? Não, vai ser partilhado. Então, assim, se você respeitar direitinho o quinhão dele, por exemplo, tem um imóvel, 2 herdeiros, com metade para cada um. Aí você consegue fazer tudo no cartório, resolver, já levar para o cliente de imóveis, acabou o detalhe, finalizado. Agora, se você fizer uma divisão diferente, por exemplo, esse herdeiro capaz de ficar com 30%, o outro vai ficar com 70%, aí tem que apresentar para o juiz autorizado, entendeu? No caso específico, há um veículo que estão pretendendo vender, não utilizam, e como é feita, por exemplo, a avaliação pela tabela FIP, como é feita a avaliação daquele imóvel para fins de Então, no inventário extrajudicial, a gente sempre entende que estão todos de acordo. Então, não teria aí a pessoa do avaliador judicial. A Secretaria de Fazenda, ela vai atribuir o imóvel de acordo com a avaliação dela. Ela tem um sistema, a Cefaz, no momento de fazer a declaração, o sistema deles é interligado com as prefeituras municipais. Então, por isso que a gente consegue, por exemplo, simular um ITBI, entender quanto que a prefeitura atribui aquele imóvel no município do Rio. Nos outros municípios, vai ficar um pouco enrolado de explicar, mas eu já entendi na prática como eles fazem. Tem uma portaria solar, que tem um multiplicador para cada município de imóvel urbano e rural. Eles pegam esse índice multiplicador e multiplicam pelo valor penal do IPTU. E eles entendem quanto aquela prefeitura avalia o imóvel. Então, por exemplo, o valor penal no IPTU é de 100 mil e o município, sei lá, de Saquarema, o imóvel urbano tem um índice multiplicador de 2,5. Aí ele multiplica 2,5, 100 mil, vai dar o valor que a prefeitura atribui para aquele imóvel. Se as partes entendem que aquele imóvel vale mais do que isso, você vai declarar quanto você avalia aquele imóvel. E aí a Cefaz vai te cobrar o imposto de acordo com o maior valor. É o dela ou o seu. Agora, se a Cefaz diz que aquele imóvel vale 500 mil e você declara com 100, não adianta, vai ter cobrado o imposto dos 500. Entendeu? Mas vocês que vão atribuir o valor e a Cefaz vai avaliar. Mesma coisa de carro, você vai declarar, por exemplo, a tabela FIP. O próprio sistema, o nosso sistema da Secretaria de Fazenda é um dos melhores em questões de inteligência artificial. Ele é totalmente interligado. Você coloca a inscrição municipal, o site já te dá o valor do imóvel. Você coloca o regime de bens, a data do casamento, na hora que aparece a partilha, já te diz se aquele imóvel dali é meia tem metade ou se ela é herdeira. O próprio sistema vai te direcionando, entendeu? E em relação à venda de imóvel, também é uma questão que o nosso Código de Normas permite. Você consegue, não precisa mais entrar judicial de um alvará para venda de imóvel. Você consegue abrir um inventário no tabelionato de notas. Nisso, você faz uma escritura de compra e venda de um imóvel que está rolado, vende o imóvel e depois termina o inventário. Tudo no cartório. Declarando que você vai usar, inclusive, esse dinheiro para pagar as custas judiciais. Dentro do cartório. Tudo no tabelionato de notas. Também é permitido agora que o inventariante, com a escritura de nomeação de inventariante, vá ao banco e faça pagamento das custas judiciais. No caso do cartório, no caso do incapaz, tendo esse outro herdeiro, inclusive, tem problema dele ser, tem que ter uma certidão que comprove que ele é o curador do irmão e tal. Isso o próprio cartório já providencia. Porque a pessoa ela é incapaz, ele não é só estar interditada, né? E aí tem a questão de interditantes tutelas, que é uma das certidões que a gente precisa, e aí vai ver ali quem é o representante daquela pessoa. Eu estou com um problema inicialmente com relação a isso. O pai faleceu,
No passado ano, a mãe faleceu e o filho Vai fazer inventário acumulativo. Não é verdade? mais ou menos um rio do Leão. 30 e poucos anos. Consegue finalizar ali no judicial, por exemplo, da partilha ligada, ou isso é conversão. Eu queria conversar. Excelente, excelente. Uma jovem advogada com bastante conteúdo. Parabéns, parabéns. E aquele provimento não é pequeno, não. Tem mais de 300 normas. Sim, O Código de Normas veio. não tem como comprar o Código de Normas livro, né? E eu tenho dificuldade, eu imprimo tudo. Porque eu tenho dificuldade para ler no computador. Então, você tem que sublinhar, e a gente tem que ficar pesquisando. Não, e aí tem essas alterações o tempo todo. Depois da publicação, a gente tiveram modificações. Essa, por exemplo, do artigo 44447 foi depois. Foi em fevereiro, acho que 6 de fevereiro. Você tem que ainda ficar acompanhando, né? Na próxima vez eu prometo falar mais devagar. É que eu trouxe o slide, eu queria falar tudo. Então, ai meu Deus, vai dar tempo. Eu tinha falado sobre 1 hora, eu falei, vou levar 2 horas aqui, vamos escutar. Presidente, boa noite para os colegas de casa. Eu tenho uma pergunta e queria ouvir um pouco com relação à experiência que a senhora tem atualmente com relação a essas mudanças, quanto ao atendimento no cartório. E se esse código de normas, né, já está afetando, já está... Porque a estrutura do cartório normalmente demora um pouco a acompanhar. Né? Então, a partir do momento que está ali disciplinado, eles deveriam seguir. Só que acontece que às vezes eles estão esperando regulamentação. Por exemplo, esse provimento de detalhes foi alterado, não permitido. O reconhecimento de solução de união-chave no cartório de registro civil é algo totalmente novo. Eles não fazem partilha de bens, agora eles vão poder fazer. Então, o que acontece é eles esperarem que esse veja o posicionamento da bem para falar o que eles entendem sobre aquilo, para que depois o nosso código de normas, o procedimento de comece a regulamentar. Então, às vezes, você vai encontrar cartórios que fazem alguns procedimentos e outros não. Eu acho que tem que legal assim, você conversar com o responsável do negócio, ele é um administrador, por exemplo. Na pandemia, quando veio o provimento 100, ele falava sobre dados eletrônicos. Aí ficou aquele questionamento: será que testamento pode ser feito de forma eletrônica, já que tem todo o procedimento, tem que ser bonito, só o tabelião vai fazer, tem que ter um ato solene e tudo mais. Então, o que aconteceu? Alguns cartórios da Estados Unidos começaram a fazer o testamento de forma eletrônica. Outros falaram: não, eu não sei a segurança jurídica disso. Se eu faço testamento, depois o juiz não reconhece o eletrônico, então eu vou esperar um pouco mais. E aí, hoje, o nosso código de normas veio de forma clara: o testamento público pode ser colocado de forma eletrônica. Então, agora traz segurança para a gente. Para o advogado, o que eu falo em relação a campeonato de normas que a gente pode escolher? E sempre tem um cartório de estimação. Eu tenho o meu, de repente, o dele, cada um tem um cartório que costuma atuar. Não é que é melhor do que o outro, mas às vezes você consegue estar alinhado no trabalho. Então, você vai, por exemplo, eu já tenho todo um procedimento assim, no meu passo com o cartório para fazer os meus procedimentos. Então, eu já envio o e-mail, ele já me responde o e-mail da conta que eu quero, ele já me manda um orçamento, você consegue fazer o procedimento mais rápido, porque vocês estão super alinhados na forma como você fala. Isso ajuda muito também. Registro de imóveis, que é um cartório que a gente enfrenta com dificuldade, que a gente não pode escolher, a gente pudesse, talvez a gente já está melhor, a gente acaba tendo que ir mais vezes, tem que procurar alguma exigência fundada para tentar dar um procedimento de citação de dúvida. Então, eu sempre faço isso, vou conversar. Às vezes, já fiz até pensão em usar os caminhões registral, expedição de consideração de exigência, conversar com a registradora, e a registradora também. Então, assim, realmente, o atendimento do outro depende do procedimento. Com relação aos prazos, né? Esse código já trouxe alguma coisa com relação à validade das certidões ser contada como dias úteis ou a continuar como dias corridos? É o cartório de educação do direito, a gente veio falando dos prazos do cartório que contém dias úteis, né? E uma novidade que veio do nosso código de normas boa é que tinha um prazo para
certidões de registro civil de pessoas naturais. A gente tinha que entregar uma questão atualizada entre 6 meses, máximo, né? E agora não tem mais isso. Pode entregar a certidão, por exemplo, de nascimento de 2000. Prazo para idade. Em relação à certidão de ônibus reais, validade de 30 dias. 30 dias, 30 dias o quê? 30 dias úteis, vai seguir o mesmo procedimento? Pode? Então, ou não foi falado nada? eu entendo que nesse caso seria ocorrido, porque o caso que eles entendem como útil é procedimental, né? Não é da nossa realidade. Assim, quanto tempo eles levam para emitir a decisão? Aí eu não sei se tem alguma coisa diferente em relação a reais. Eu acho que não. Agora, por exemplo, se eles vão emitir a decisão em 5 dias, aí eu o cartório para a gente. Os prazos de validade vai ser muito bem. Tudo bem. Parabéns, mais uma vez. De 30 dias, eu acho conhecido, até emite com a data anterior. Chega hoje, Mas agora você consegue fazer a pesquisa de quem do proprietário do imóvel, né? Você faz a visualização de matrícula, porque aí você não precisa ficar preso a esse tempo para fazer a transação. Você dá prosseguimento à transação e aí depois... Você faz assim, você joga uma matrícula no administrador na mesma hora. A certidão não, a matrícula. Não tem valor de certidão, porque está na taxa, não tem valor de certidão. Mas tem todo o retrato da matrícula para você avaliar tudo. Aí, quando tiver tudo redondinho, bem, aí tipo, então, entregar. Inclusive, vai facilitar a cobrança, né? No ato do atendimento, se tem a visualização. Você não precisa tirar várias certidões. Você já tem quase que o estudo de caso pronto. Uma versão do carro é assim, meu pai deixou o imóvel X. Eu fui puxar a matrícula, o pai tinha doado o imóvel em vida. Mas se eu abro o inventário, o imóvel doado, eu só vou descobrir. O imóvel já era dele, né? Mais alguma pergunta? Então agora acabou a palestra. Foi maravilhosa, só elogios. Fala só quantos elogios, Carolina. Querida, a nossa primeira secretária, a doutora Daniela, agradeceu pela sua presença e eu tinha certeza que ia ser dia de muito aprendizado. A doutora Priscila falou, é importante conhecer o passo a passo, pois impacta os honorários. E aqui ela também falou, muito bom, parabéns. A doutora Sula falou, a era digital é presente, parabéns. Ela disse que se sente muito analógica. A doutora Bárbara Alves também, obrigada, parabéns. Nosso associado, o doutor Pedro, parabéns. Faz tempo que não ouço falar sobre cartórios, suas tarefas administrativas e extrajudiciais. Muito obrigada pelos ensinamentos. Doutor Antônio, parabéns, excelente palestra. Doutora Norma, muito obrigada pela disponibilidade em nos instruir. Doutora Ana Carolina, parabéns. Doutora Ima, nossa presidente do Conselho Fiscal, muito bom, obrigada. Só elogios. Doutora Ana Carolina Teodoro estava aí, não é isso? Ela está ainda já. Já está intimada a comparecer na BAN para falar de novo sobre planejamento sucessório. Então, foi um prazer enorme, parabéns, foi realmente muito boa a palestra. Deixa seu contato, seu telefone, que eu vou querer entrar em contato com você, para você me ajudar na minha tese de mestrado, no meu projeto. Você vai fazer parte do meu campo de pesquisa. E foi muito bom mesmo. Eu falo, o programa já respondeu. Carolina vai ligar, porque a gente aqui está com a tabela cheia, a agenda cheia até maio, né, Carolina? A gente fechou maio, e vamos começar já com você em junho. Aí já pode marcar outra para junho. Sim, pessoal isso aí. Então é isso, gente. Um abraço para todos. Tem um videozinho para vocês verem rapidinho, que é uma homenagem às mulheres adonianas.
A Caroline está craque agora nisso, a Caroline está arrasando na. Olha, travou. Travou. Ilma, Sula, não vou conseguir seguir. Olha, Ilma e Sula, vocês também estão na homenagem, mas travou aqui o vídeo. Eu já que tinha visto pena. no começo, já. Eu não Adorei, vi. adorei. Olha, mas Boa noite a ele todos, hein? a Caroline vai enviar para vocês na internet, pelo WhatsApp e pelo e-mail também. Nós vamos ter um café da manhã aqui na BAME, no dia 28 desse mês, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Opa! Porque o que é... Agora todo mundo fala da paridade, né, de sexo e etc. Só que aqui na BAME nós somos exemplo. Eu acho que esse exemplo ele precisa aparecer, né? Porque a BAME é paritária desde 89. Ela já foi uma instituição fundada por homens e mulheres, advogados e advogadas. Então, a construção da BAME, a base da BAME já foi com esse pensamento de vanguarda. Então, hoje nós somos 50% de presidentes mulheres, 50% praticamente de presidentes homens. E isso é um exemplo, porque hoje todo mundo está falando disso, mas nós já vivíamos isso, já há 33 anos que nós vivemos isso. Então, nós somos uma demonstração que dá certo. Dá certo termos homens e mulheres juntas. Isso acontece aqui naturalmente. Então, nós vamos receber algumas lideranças da advocacia feminina aqui, e nós mulheres abamianas, vamos ser as anfitriãs. E também, nesse evento, tem uma grande oportunidade, porque vai ser o primeiro evento que nós vamos fazer na BAME, junto com a ABA Municipal do Rio e junto com a OAB-RJ, para a gente unir essas instituições, né? Porque desde o início dessa gestão a gente falou que nós íamos trazer outras instituições, firmar parcerias, unir as forças da advocacia. Inclusive, nós ficamos muito felizes e honrados com o convite que a BAME recebeu nesse final de semana de fazer parte dos colégios de presidentes da OAB-RJ. Foram 3 dias de imersão extraordinários, porque foi lá em Campos de Goytacazes, estávamos as lideranças da OAB e os 63 presidentes de subseções das OABs espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. E a nossa BAME foi convidada pela doutora Ana Teresa Basílio, que é a nossa associada, que estava à frente da mesa dos trabalhos desse evento, para que a BAME fosse apresentada para esses 63 presidentes de subseções como uma instituição da advocacia. Então, agora a gente vai fazer o nosso projeto, a BAME vai até você acontecer. Eles gostaram muito da nossa instituição e todos querem a BAME. Isso é muito bom, porque agora a BAME vai avançar nos estados do Rio de Janeiro e a gente já está com uma pretensão de uma instalação de uma filial da BAME, tanto na região serrana quanto na região dos lagos. E também, com isso, a gente traz mais associados e a gente só cresce. Então, foi muito proveitoso. E também esteve presente nesse evento o representante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o representante do Tribunal Regional do Trabalho. Eles pegaram todas as demandas que os presidentes das subseções colocaram para eles,
que eram a representação de todas as reivindicações dos advogados. Então, todas aquelas demandas que nós, no dia a dia, estamos sempre reivindicando, o valor das tabelas de custas que cresceu assustadoramente nesse início de ano, nessa virada de ano. Os processos físicos, que vão ser todos agora digitalizados, tinha suspendido, né, a Comissão de Celeridade Processual, que a doutora Ana Teresa Basílio está à frente dela, conseguiu que o TJ voltasse a digitalizar, e ele vai ter 3 meses para fazer isso concluído. Mas também outras demandas, eles leram alguns despachos que eram procrastinatórios para esses representantes, e fizeram reivindicações de que essas questões não podem mais acontecer. E diversas reclamações, sabe? Como, por exemplo, os juizados especiais que foram feitos para dar mais celeridade à justiça, né? Para serem céleres. Tem processos que tiveram que pagar R$7 mil de custas para fazer recurso nominal. Então, ele tinha que ser gratuito e célere. E você entra com pedido de gratuidade de justiça hoje. O judiciário expõe a vida do autor, do requerente, pedindo até abertura de cartão de crédito e conta bancária. Tudo isso foi colocado. Comprovando o pagamento das despesas. Isso, de alimentação, isso realmente é uma exposição, e o nosso Código de Processo Civil prevê que a declaração de hipossuficiência da parte de imposto de renda, então, tudo isso foi colocado, e eu me senti desagravada como advogada militante, né? Como também as questões do despacho, de ter oportunidade de despachar, as questões da fila, do plantão virtual que não está funcionando das varas não atender os telefones, as ligações, daquelas filas por digitalização, pelo processamento, que demoram, às vezes, processo que tem questões de celeridade do idoso, estão numa fila, tem 4, 5 filas na sua frente. Então, realmente, tudo isso foi colocado com muita transparência, com muita verdade, com muita realidade, e os representantes desses respectivos tribunais receberam tudo, responderam. Foi um debate muito verdadeiro, real. E, no final desse evento, foi feita uma carta de presidentes, e essa carta foi registrada, eles colocaram todas essas reivindicações em ata, e elas foram entregues dos tribunais. E uma das questões também que foram exigidas, porque esse foi o 5º colégio de presidentes da OAB-RJ, e o que eles também questionaram é que eles recebiam, mas não davam feedback do que tinha sido realizado, do que não deixou de ser realizado, e por que deixou de ser realizado. Então, uma das coisas, das reivindicações também, é que tenha-se a resposta ao colégio da carta. Então, eu achei muito importante, foi um privilégio da ABAM estar presente nesse evento, e um privilégio e uma importância que a nossa OAB está fazendo, e a gente, sou testemunha do que eu vivi, do que eu presenciei. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso dá um gás para a gente continuar aí nessa militância com coragem, né? E é isso, gente. Desejo a todos um final de noite maravilhoso, e está encerrado os trabalhos da noite de hoje. Forte abraço a todos.